Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro José Carlos e minha cara Teresa, respectivamente, cabeça de lista e número 1 do CDS, indicado pelo Círculo Eleitoral do Algarve, Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores autarcas, dirigentes do PSD e do CDS, algarvios, boa noite, Algarve! Bem-ajam por sermos tantos, em semana de trabalho, por estarmos aqui em força, porque esse é o sinal de um caminho que cada um poderá recordar ao ver aquelas imagens. O caminho que já fizemos desde o calçadão de Quarteira até hoje aqui em Faro. A coligação cada vez mais coesa, moderada, ao centro, com os pés assentes na terra, aberta ao diálogo. O Partido Socialista, cada vez mais radicalizado, aventureiro e desnorteado. E é preciso dizer aos nossos eleitores, os do PSD e os do CDS, que nos deram o seu voto em 2011, quando a casa estava a arder, em estado de emergência, quando não havia sequer dinheiro para pagar salários nem pensões, daí a semanas. Que, sendo inteiramente legítimo poderem duvidar desta medida ou daquela, nós temos o sentido de nos conciliarmos com todos aqueles que querem o bem de Portugal e de compreendermos o seu sentido crítico. E há uma coisa que sabemos: os eleitores do PSD e do CDS e muitos eleitores independentes não querem que depois deste esforço todo Portugal volte à instabilidade. E não querem que o governo de Portugal fique dependente de acordos frágeis com partidos que são contra o euro, que são contra a economia social de mercado e que são contra as regras de vida em comum na União Europeia. Como sabem, eu tenho, de quando em vez, dado uma palavrinha específica para o líder do maior partido da oposição, o Dr. António Costa. E já todos percebemos uma grande inconstância nas posições que ele assume. Um dia diz que é pela estabilidade fiscal. No dia seguinte diz que interrompe a reforma do IRC. Que grande estabilidade que se dá aos investidores. Um dia diz que não corta pensões. No outro dia descobre-se que estão 1.020 milhões de euros no programa do Partido Socialista destinados a reduzir, se não a cortar, pensões dos mais desfavorecidos, nomeadamente as pensões mínimas e as pensões rurais. Num dia afirma que é contra a confrontação permanente na política. No dia seguinte, diz que se recusa a sentar à mesa com o PSD e com o CDS para discutir o futuro da segurança social, para poder garantir a confiança nas atuais contribuições e pensões e a sustentabilidade das futuras contribuições e pensões. Num dia, diz que é pela liberdade dos mais fracos. Noutro dia, posiciona-se objetivamente a favor da liberdade dos mais fortes, porque ele quer que o Estado continue a responsabilizar-se no futuro por pensões de 4.500 euros, 5.000 euros, 5.500 euros, 6.000 euros, quando a maioria dos pensionistas portugueses está abaixo dos 1.000 euros.
como já foi aqui referido pelo vosso cabeça de lista, num dia houve o Primeiro-Ministro dizer, numa região do interior, nós deixaremos pronto para o próximo Executivo, em condições de o aprovar, um sistema válido para o interior e válido para o Algarve, válido para as famílias e para as mercadorias, que permite uma discriminação positiva nas portagens. E pensou com ele próprio, tenho que dizer mais. Resultado, foi dizer que acabava com as portagens. Problema, uma semana antes tinha dito que precisava das portagens para financiar a Segurança Social. Inconstância, radicalização, desnorte e falta de ponderação. Mas eu tenho alguma coisa mais extraordinária ainda para vos citar hoje. Aqui há uns dias, num gesto, na verdade, radical e desmesurado, o Dr. António Costa decidiu dizer que votaria contra qualquer orçamento da coligação, mesmo não sabendo o conteúdo desse orçamento. Eu acho que o país, sobretudo o eleitorado central, não gostou deste radicalismo. Porque quem diz que vota contra um orçamento sem o conhecer, está não apenas a tomar uma posição radical, mas a desperdiçar a oportunidade de melhorar esse orçamento com as suas próprias propostas. Agora, ficámos a saber, e o eleitorado também, que o Dr. António Costa está disposto a forçar a instabilidade apenas para poder radicalizar o discurso e dizer que vota contra o orçamento, que é a lei de meios, aquilo que permite a um Executivo poder desenvolver as suas tarefas. Sabem o que dizia o Dr. António Costa, comentador, antes de ser secretário-geral do Partido Socialista? Eu vou passar a citar. Aspas. A ideia é que, para haver condições de governabilidade em Portugal, PS e PSD devem oferecer condições recíprocas de governabilidade, por regra, abstendo-se em instrumentos fundamentais de governação. Fecha aspas. Para que fique claro, estavam a falar do Orçamento de Estado. É possível evoluir, mas o Dr. António Costa evoluiu para bem pior. (3 de outubro de 2011) está no YouTube. A questão não é de momento, como ele próprio dizia, é uma questão de princípio e de regra de governabilidade. Dito isto, sobre a inconstância do líder do maior partido da oposição, e eu sempre tenho de fazer estes pequenos comentários, porque ele sempre nos surpreende com mais uma coisa estranha e radical, todas as noites, eu queria passar àquilo que são matérias bem positivas para o Algarve. Saíram hoje os números do primeiro semestre do turismo. Mais 7% de turistas, mais 12% de receita, o que significa que há mais turistas a deixar mais dinheiro em Portugal. Ainda bem. Minhas amigas e meus amigos, do passado só interessa lembrar o que foi o desastre que eles deixaram. Como não fizeram nenhuma retificação, quem não reconhece os seus erros está condenado a repeti-los. Nós é que não estamos, como país, condenados a sofrer as mesmas consequências.
do presente. O que é que nós temos que guardar, preservar, consolidar em 4 de outubro? Melhor índice de confiança na nossa economia desde 2001, consumidores. Melhor índice de confiança na nossa economia desde 2008, empresários. Descida do desemprego e subida da criação de emprego. Nunca é suficiente, temos de acelerar. Portugal com crescimento económico, recessão bem lá para trás. Exportações a bater recordes. Turismo, todos os anos a desmentir os céticos profissionais. Agricultura com Proder executada a 100%. E hoje em dia nascem muito mais empresas do que aquelas que desaparecem. Nos anos duros da recessão, que era a alma gêmea do resgate que os socialistas cá deixaram, desapareciam mais empresas do que aquelas que nasciam. É por isso que quem pense com razoabilidade, que quem não se queira meter em aventuras, que quem recuse experimentalismos, tem uma opção no dia 4 de outubro. Votar na coligação. O que nós garantimos é a vontade de governar para todos, mesmo aqueles que não pensam como nós. E o futuro há de permitir recuperação de rendimentos, porque nós controlamos o déficit e não deixamos a dívida disparar. Recuperação de rendimentos para as famílias, eliminando progressivamente a sobretaxa. Recuperação de rendimentos para os funcionários públicos, porque nós vamos, todos os anos, recuperar uma parcela do corte que foi feito e estava inscrito, aliás, no acordo com a Troika. Também recuperação de rendimentos que já acontece em 2015, felizmente, porque os socialistas criaram a SES dos pensionistas e nós sempre dissemos que seria no nosso mandato que ela terminaria e se fôssemos reeleitos connosco, ela não voltaria. Recuperação do investimento através da queda do IRC. Fizemos-la com certa intensidade para acelerar o investimento. Fala-emos 1 ponto por ano da próxima legislatura para garantir que os investimentos venham para Portugal, venham, por exemplo, para o Algarve, em vez de irem para países que estão também a descer o IRC deles para serem mais competitivos junto dos investidores. Minhas amigas e meus amigos, se o Dr. António Costa acha que a função de um político é aumentar o IRC ou parar a sua baixa para que os investimentos vão para a Espanha, vão para a Irlanda, vão para a Inglaterra, vão para a República Checa, vão para os países de leste que querem crescer mais, nós achamos que a função de um político é ter moderação fiscal para captar investimento e conseguir que os postos de trabalho sejam criados em Portugal. Nós não estamos aqui por ideologia, estamos aqui pela economia, o que é completamente diferente. Minhas amigas e meus amigos, o relógio tem as suas leis e é tempo de terminar. Só vos queria pedir humildade, empenhamento, moderação, capacidade de ouvir, perceber as críticas, integrar o sentido positivo. As pessoas podem realmente ter esperança nos próximos 4 anos. Desde que tenhamos a lucidez de fazer a escolha certa. Como eu costumo dizer muitas vezes, Portugal esteve nos cuidados intensivos e a responsabilidade não foi nossa. O nosso encargo foi superar essa etapa. Recebemos o país quase em coma financeiro. A medicação foi dolorosa. Deram-nos alta. Começamos a caminhar pelo nosso pé. Não ponham uma pedra chamada instabilidade ou deriva radical e esquerdista à frente do crescimento, da criação de emprego, da confiança, do investimento e da criação de maior prosperidade.
Eu estou confiante, mas é preciso lutar e muito até dia 4 de outubro para podermos fazer melhor, porque Portugal pode mais depois de 4 de outubro. Portugal pode mais, mas o PS não pode fazer o mesmo. Viva o Algarve! Viva Portugal!